Hoje é dia 1º de abril de 2026, o dia da mentira, o dia da infâmia, quando se fala a respeito da história da ditadura militar. E por que não começar esse novo mês falando sobre a Rede Globo de televisão? Mas segura o assunto, que é o assunto da nossa capa. A gente vai ler matéria, inclusive, a respeito disso. Vamos começar com o Reinaldo Azevedo, falando a respeito de Eduardo Nantes Bolsonaro. Eduardo ignora Michele e põe o próprio pai em risco. Gozado. Eu afirmei aqui, eles querem o pai preso, o pai mártir é melhor, juntando o mito e o mártir. Sim. Até citei o livro do Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, lembra? Uhum. Que, aliás, eu vi nas estantes virtuais aí onde tem sebo, o preço disparou, vai bem. Mas, é bom. Vamos, tem que comprar livro. Tá, o que o Eduardo falou, vai? Ignorando a orientação e a escolha de Michele, que é quem cuida de Bolsonaro, Eduardo decidiu fazer uma provocação ao Supremo e deixou claro que estava determinado a ignorar a medida cautelar que mantém Jair, seu pai, longe das redes. No evento da CEPAC em Dallas, nos Estados Unidos, ele falou o seguinte: Vocês sabem por que eu estou fazendo este vídeo? Porque eu estou mostrando ao meu pai e vou provar para todo mundo no Brasil que não se pode cercear um movimento ao prender injustamente o líder deste movimento, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. Ele não ignora o que ele está fazendo, né? Não. Não ignora o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Está desrespeitando explicitamente O Supremo Tribunal Federal, as medidas cautelares. Vejam a medida cautelar 7, 8 e 9, que dizem respeito justamente ao uso de celulares, redes sociais, etc. Ele está deixando claro, estou falando com o papai aqui, estou me manifestando no lugar dele, e contrariando postura que eu elogiei, a postura da Michele, que tenta, ela, agora sim, preservar o marido. Né? Gente, política zero por enquanto, tá? Eu estou ainda de licença e estou aqui para cuidar dele e, assim, a minha prioridade sempre vai ser o meu marido e as minhas filhas. Então, se eu tiver que renunciar a qualquer coisa pela minha família, que essa é a minha prioridade, eu renuncio. E ele vai tratar de política nesse período? Não creio que não. Vamos viver um dia de cada vez, amado. Tudo que eu puder fazer, tudo que estiver ao meu alcance, eu farei. E o bônus é de todos aqueles que foram até o STF, até o ministro Alexandre de Moraes, interceder por essa prisão domiciliar. Não tem uma pessoa que tirou o Bolsonaro do batalhão. São várias pessoas. Todos aqueles que intercederam em oração e que intercederam pessoalmente junto ao ministro Alexandre de Moraes. A minha agenda agora é casa. Vocês estão vendo a diferença entre quem quer? Sim. E eu não tenho simpatia nenhuma por essa senhora. Nenhuma. Por aquilo que ela pensa, nada. Essa senhora, inclusive, é perigosíssima. Ela é um ativo político, tá? Não caiam nessa conversa de que ela só está preocupada com a família dela. Isso também é um discurso político. É evidente que isso também é um discurso político. Vamos lá. Mas eu digo com absoluta clareza, ela realmente está interessada em manter o marido protegido. Por mais que o Bolsonaro deva ser um paciente insuportável. E deva querer fazer política, e deva querer interferir, deva não sei o quê. Olha, ele está doente, ele está. Mas eles estão querendo. Eu afirmei aqui, falei, não exagera, mas olha, às vezes você precisa rezar para se proteger dos aliados, então. Dos amigos e não dos inimigos? Quem está querendo devolver o pai para a cadeia? Aí, claro, Eduardo, censura no CEPAC, grande controvérsia no Brasil. Gravei minha entrada no CEPAC e disse que meu pai veria as imagens. Eis o crime, pois argumento que meu pai... E assim vai.
ele é o mestre em fazer isso. Traz ele aqui, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Vem cá, meu amor. Vem cá, e aí você sossega um pouco. Olha aqui, olha. Fala, alguém viu alguma coisa tão linda assim no mundo? Tira o som daí, menino. Alguém viu alguma coisa tão linda assim? Vai lá, vai. Mas vê se para agora, hein? Vê se para. Pera. Ih, ficou nervoso. Coisa linda. Ai, que coisa mais maravilhosa. Rádio, quem não estava vendo, era o Miguelinho, que agora encheu minha camisa de pelo preto. O Moraes cobrou explicações. Belo gato, rei. Vamos lá, vai. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a defesa de Jair Bolsonaro explique a declaração dada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para avaliar se há violação à proibição de uso das redes sociais, uma das regras da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente, como você citava há pouco. Os advogados têm 24 horas para prestar esses esclarecimentos. Se o ministro entender que as medidas foram burladas, Bolsonaro, que está temporariamente na domiciliar para cuidar dos problemas de saúde, poderá voltar para o regime fechado na Papudinha. Na decisão em que pede explicações à defesa de Bolsonaro, o magistrado relembrou que a prisão domiciliar humanitária está condicionada a uma série de requisitos, entre eles a proibição do uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Moraes também proibiu a gravação de vídeos ou áudios pelo próprio ex-presidente ou por meio de terceiros. Isso, os itens 7, 8 e 9, como eu disse, o PSOL entrou com, restando comprovado a burla as restrições inerentes ao cumprimento da pena, que então vote. A defesa já se manifestou e disse que não sabia, não tinha ciência do vídeo do Eduardo, e disse, aspas, o peticionário vem observando de forma rigorosa, integral e permanente todas as condições fixadas para o cumprimento da prisão domiciliar humanitária, especialmente as vedações relativas ao uso de aparelhos de comunicação, utilização de redes sociais e gravações de vídeos ou áudios diretamente ou por intermédio de terceiros, comprometendo-se a permanecer em absoluto cumprimento dessas e das demais medidas impostas. Acontece que tem gente que quer criar confusão. Né? Eu insisto, peguem o meu vídeo a respeito, no passado, alguns dias tratei disso, quando se tenta juntar o mártir ao mito. Né? O tio falou antes aqui, né? Não falou? Pois é. Ótimo comentário do Reinaldo. Eduardo ignora a Michele e põe o próprio pai em... Vamos colocar aqui. Ótimo comentário do Reinaldo. Sim, eles querem um mártir. Na verdade, eles queriam um mártir desde 2018, gente, com a facada do Bolsonaro. E a facada aconteceu, tá, gente? O Julian Lemos, inclusive, falou isso numa entrevista ao Ricardo Mello recentemente. Ali no canal dele, não caiam nessa de que foi fakeada, isso é uma coisa inclusive que infla as redes bolsonaristas, tá? É um episódio controverso, é um episódio cheio de buracos, mas desde aquela época eles queriam martirizar o Bolsonaro para transformar num ativo político, e agora nós estamos vendo os filhos dele fazerem isso. Os filhos de Jair Messias Bolsonaro estão tentando transformar o pai, o corpo do pai, a prisão do pai deles, num ativo político. Essa campanha vai ser suja, gente. Vai ser muito suja. E a sujeira se explicita nos filhos do Bolsonaro, nas articulações do Bolsonaro, na escolha do Flávio Bolsonaro enquanto candidato e no absurdo que foi, eu repito, tá? O Paulo Vieira pode fazer piadinha o quanto quiser lá na Globo, a gente sabe que essas piadas de uma certa forma são autorizadas pelo patrão, mas o PowerPoint da Globo tá entre as coisas grotescas desse ano de 2026. Mesmo, saiu ontem a notícia, né, na Mônica Bergamo, Alexandre de Moraes pegou voos da empresa do Vorcaro. Bom, acaba enfatizando aquilo que o Reinaldo Azevedo já tinha falado a respeito do Nicolas. O fato do Nicolas ter pego, e aí eu vou decepcionar muita gente da militância, o fato do Nicolas ter pego um avião da empresa do Vorcaro não implica nada, a não ser a gente fazer barulho nas redes sociais dele. Do mesmo jeito que o Alexandre de Moraes também não implica. Esse caso do Banco Master é um escândalo buffet. As pessoas estão pegando a parte que interessa. Ninguém quer contar a história
com começo, meio e fim. As pessoas não querem fazer isso. E a Globo, que tem uma responsabilidade muito maior do que a gente que está conversando aqui, a gente conversa com nichos menores, né, gente? A Globo que conversa com o Brasil inteiro, a Globo que conversa com alguns países no mundo, resolveu desinformar em provavelmente o maior escândalo bancário do país. A Globo resolveu botar o Lula sem provas num PowerPoint safado. E hoje saiu a demissão, provavelmente, apuração do Metrópolis, do editor-chefe do Estúdio I, que é o programa apresentado pela Andréa Sadi. Repercutiu muito mal. A Globo foi usada como arma política pelo bolsonarismo. Nós vimos no Estúdio I, o Estúdio I virou uma sucursal da Revista Oeste. Eu não sei nem por onde começar. O quanto isso é ridículo. A Globo virou nessas eleições a sucursal da Revista Oeste, que é o maior lixo bolsonarista existente na internet. Tá? Essa jossa tá fazendo campanha pro Flávio. E outra, a gente tem que esfregar isso na cara dessas elites safadas. Eles estão transformando o bolsonarismo de novo em produto. Como diria o professor João César de Castro Rocha. Produto premium. Estão entregando pra gente que um facínora como Flávio Bolsonaro, que tá lá pedindo de joelhos apoio ao Trump para tornar o Brasil inviável, o Flávio Bolsonaro é um cara moderado. É um cara moderado. Não é possível, gente. A perversidade das pessoas que praticam comunicação nesse país. Maior emissora de televisão, parecendo revista furreca de extrema-direita. É o que o Cacaia falou, é absurdo, parecia que era fake news. Sabe, o governo Lula botou, e aí eu não vou cansar de criticar essa parte, 463 milhões na Globo. 463 milhões para ganhar um PowerPoint no último ano. Qual é o sentido disso? Não é, gente, que eu tô mendigando grana da Secom, não é isso. É vocês entenderem o que está em jogo. A elite desse país, a elite canalha, a elite cretina, a elite desgraçada desse país, sabe o que eles fizeram? Fizeram boa parte do país de bobo, deram 4 anos pro Lula, falando assim, no final do último ano do Lula a gente volta. E não tiveram nem a cara de pau de esconder, vão voltar se quiserem. Se conseguirem, claro, porque sem voto não se ganha nada nesse país, nem se consegue fazer golpes de Estado, né, Bolsonaro? Acabou na cadeia, né? Se eles conseguirem, eles deixam o Lula 4 anos de café com leite e depois voltam pro poder. O Juvencio diz aqui, bom dia, Pedro, e a todos. Eles estão tentando livrar a cara da Sadi de qualquer jeito. Será que ela não sabia disso? A questão não é que a Sadi sabia ou não sabia. A Sadi, e eu não tô passando pano, tá? Talvez ela soubesse, sim, mas a Sadi não é editora do programa. E mesmo esse editor-chefe demitido, ele é só mais um na cadeia de comando. Tem que ver qual é a responsabilidade do diretor de jornalismo da Globo, que é o sucessor do senhor Ali Camel. Eu sempre esqueço o nome dele, gente. Sucessor Ali Camel. Não, eu não tô perguntando pro ChatGPT, tá, gente? Tô fazendo uma busca no Google. É o Ricardo Vilela. Tem que ver a responsabilidade do senhor Ricardo Vilela nessa questão. Será que ele não sabia? Será que o seu Paulo Marinho, o neto do Roberto Marinho, não sabia desse PowerPoint? Será que isso não foi decidido na alta cúpula? Porque é um absurdo isso. É um absurdo. Família bilionária, dona do maior grupo de comunicação, fazendo campanha política.
No Estúdio I. No Estúdio I. Eu tô com a Cristina Serra. A Cristina Serra falou lá no podcast do Leandro Fortes. Eu assisti a entrevista, ficou boa. Não dá mais vontade de ver a Globo, gente. É um nojo que a emissora se tornou. Já vinha decaindo a programação em termos de qualidade técnica. A atuação política é lamentável, é nojenta. A Globo fomentou o monstro do Bolsonaro. Ela é coautora disso. Estão dizendo que ninguém foi demitido. Não, parece que tem um editor que caiu mesmo, tá? Caiu mesmo. Tem pelo menos 4 demitidos até agora. Tá? Ele foi realocado dentro da empresa, você tá certo. Não foi exatamente demitido. Mas assim, essa dança das cadeiras, às vezes pode ser para jogar o cara num cargo temporário e demitir depois, tá? Isso é muito comum nesses grupos de comunicação. Agora, o ponto maior é esse. Eu não tô nem falando desse sujeito específico, não tô falando do Ricardo Vilela específico, não tô falando do Paulo Marinho específico. Estou falando da estrutura da organização e a necessidade de nós estarmos nesse debate. Gente, entendam uma coisa. Eu não sou crítico da Globo porque é legal ser crítico da Globo. Pelo contrário, a gente paga um preço por isso. Seria muito mais fácil eu fazer média aqui e falar que não tem nada errado. Foi um deslize. Coisas que acontecem. Só que nós temos o dever, inclusive jornalístico, de criticar essa emissora. Essa emissora faz mal ao país. Fez bem algumas coisas, mas no frigir dos ovos, nós precisávamos, inclusive, não é nenhuma questão, não é nenhuma revolução esquerdista, nós precisávamos de mais liberalismo nesse país. De mais grupos de comunicação competindo entre si. A Globo nos impõe um silêncio. A Globo, com as outras emissoras, SBT, Record e Band, trazem a voz, como Paulo Henrique Amorim genialmente falava no seu livro Quarto Poder, é o discurso único. O problema é o discurso único. E o discurso único, neste momento, é para bater no Lula. É para bater no PT, é para bater nas esquerdas, é para bater na pauta popular. Eles não aprenderam nada. Veio uma pandemia, matou 400 mil pessoas porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, e eles não aprenderam nada, foram humilhados no cercadinho e estão agora implorando a volta de um Bolsonaro no poder. Porque é isso que significa a eleição de Flávio Bolsonaro. A Globo é um puxadinho da Revista Oeste. É inacreditável isso. Por isso a necessidade de vocês financiarem aqui o nosso canal. As nossas iniciativas. Porque é Davi versus Golias, gente. A gente está numa situação muito desigual. Precisando fazer a crítica. Precisando contar a verdade a respeito desse PowerPoint absurdo. Que não informa. A questão aqui não é opinião política. As pessoas saíram da questão de informar dentro do escândalo do Banco Master. Para atacar o Dias Toffoli, para atacar o Alexandre de Moraes, eu não estou dizendo que eles são coitados, gente. Cadê o Ciro Nogueira? Cadê o Antônio Rueda? Cadê as ligações com o PCC? Cadê o Mauro Matozinho, que vai vir aqui hoje, falando no Jornal Nacional? O cara denunciou o PCC e o Jornal Nacional não acha que isso é pauta? Porque envolve quem? Os caras do Centrão que são fontes da Globo. O que vocês acham que blindam o Ciro Nogueira, gente? Vamos falar na prática aqui, além da relação de poder da família Marinho. Porque eles são fontes dos jornalistas. Ciro Nogueira, Eduardo Cunha. É só ver onde eles estão dando entrevista, onde eles estão tendo voz. Não é só na Globo. Site Poder 360. Tem um silêncio a respeito do Centrão. Silêncio quase que absoluto. E nós precisamos pressionar. Nós precisamos pressionar para que a coisa realmente mude. Nós precisamos criticar a Globo para salvar o Brasil da Globo.
Porque se a Globo, se deixar na mão da Globo, a Globo afunda esse país. A Globo botou Temer lá, a Globo botou o Fernando Henrique Cardoso privatista. A Globo não tem o menor instinto de preservação com as estatais. A Globo, sim, desculpem os profissionais que trabalham lá e que eu respeito muito. Infelizmente, nesse aspecto, a Globo é um lixo. É um lixo. E precisa ser combatida com as armas da comunicação. A Globo precisa ser muito criticada. A Globo é o filhote direto da ditadura militar que reinou nesse país por 21 anos, começando pelo dia da mentira e pelo dia da infâmia, que é o dia de hoje. Hoje é aniversário de um dos episódios mais lamentáveis da política brasileira. A Globo tem que ser desmascarada, a Globo tem que ser desnudada. A Globo hoje é uma sucursal da revista Oeste. E eu não estou falando isso para enaltecer a revista Oeste, eu estou dizendo que a Globo se reduziu a uma formiga em termos de reputação. A Globo se reduziu a um grupo de comunicação que, por exemplo, estava se ocupando em atacar a Daniela Lima. Contou para mim isso em entrevista. A revista Sudeste. A Globo virou isso. As mídias corporativas viraram isso. E, gente, para tornar a mídia mais democrática, a mídia realmente focada nas coisas que são relevantes, vamos pingar superchats, vamos rapidamente fechar essa meta. A gente precisa muito do apoio de vocês. E contribuam, estejam presentes. A gente precisa do apoio de todo mundo para fazer bem aqui o nosso trabalho. Eu quero, antes de encerrar meu editorial, mostrar uma coisa importantíssima que aconteceu ontem com a nossa CEO, Xanda Fontes, e mostrar uma coisa muito legal que aconteceu com ela aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Tem uma foto aqui. E vamos lá para a gente poder seguir aqui, queridos e queridas. Pinguem, contribuam. Obrigado, Márcia. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Meus caros e minhas caras. Deixa eu pegar aqui já. Vou pegar aqui no nosso grupo da Folha TV. Aqui, ó. A deputada Ivana Bastos. Aconteceu um encontro em Salvador. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito dele. Vamos lá, vamos ver se carrega. Vamos, Instagram, coopera comigo, ó. Carregou sim. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o senador Otto Alencar, do PSD, tá? Ele recebeu a Xanda, pessoal do Barzinho, e a deputada Ivana Bastos. Com muita alegria, recebo a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Ivana Bastos, ao lado da prefeita de Lençóis, Cristina, que vem para o PSD mulher muito forte na Bahia. Nós temos hoje a presença de 4 deputados estaduais, 18 prefeitos, vários vereadores. Eu estimulo muito a participação da mulher. E como líder do PSD no Senado Federal, nós fizemos a maior bancada de mulheres de toda a história do Senado Federal. 8 senadoras que trabalham, que encaminham projetos, que relatam projetos. Acho que Elisiane Gama é do PSD, né? Deixa eu ver. Elisiane Gama é do PSD? PSD, isso, tá certo. Portanto, eu valorizo muito a presença da mulher na política. E é uma grande alegria receber a Cristina, que vai participar do PSD e vai colocar a sua candidatura para análise do povo baiano. A dia de muita alegria, uma mulher que chega ao PSD para somar. Aqui ao lado da prefeita Vanessa Sena, um partido que respeita as mulheres, e dizer, Cristina, você é muito bem-vinda. Você pode ter certeza que aqui você tem vez e tem voz, porque o PSD respeita as causas femininas. Ó, orgulho de você fazer parte. Prazer, uma honra, uma felicidade, uma satisfação muito grande esse momento aqui, esse ato, né? Tô me sentindo, né, a cereja do bolo mesmo, na presença do senador, da deputada Ivana, de minha amiga querida Vanessa, e minhas amigas, né, de vida,
Xanda e Ana Carla, meu filho também está aqui. Então, um momento muito importante, um momento histórico na minha vida. E eu chego no PSD com muita alegria, muita vontade de trabalhar. Legal. Engrossar a fila mesmo, né, das mulheres na política. Não, vou fazer. Vim para fazer a diferença. Especialmente, né, levantando essa bandeira da mulher, em especial da mulher preta. E a gente tem que fazer a diferença, porque as mulheres movimentam o mundo. E a gente tem que continuar movimentando esse mundo e também o mundo da política, fazer a revolução. Gente, Folha TV tá chique, ó. Estamos aí, o senador Otto Alencar já mandou avisar que vai vir dar uma entrevista aqui no Folha Entrevista. Xanda conversou com ele aqui, muito legal, política na Bahia, trazendo aí os nomes também femininos. A nossa Xandona estava lá presente, trazendo isso. Isso é importante, tá, gente? A gente aqui é um espaço democrático, aqui é um espaço de debate, aqui é um espaço que é muito melhor do que a Globo, que é muito melhor do que as mídias hegemônicas, que é muito melhor. Ah, mas vocês têm menos recursos, mas não importa. Não importa. Aqui a gente debate o que realmente interessa. Aqui a gente traz realmente o interesse público. Nós temos o melhor tipo de financiamento, que são vocês aqui, pingando nos superchats. Aqui não tem PowerPoint golpista. Aqui não tem gente endossando a bestialidade que foi a ditadura militar. Aqui não tem gente exaltando o absurdo que foi o governo Bolsonaro, que provavelmente matou mais gente do que a ditadura militar. Então, meus queridos e queridas, esse é meu editorial de hoje. Agradecer muito a presença de vocês, pedir muito para vocês contribuírem com os superchats. Faltam nesse momento, tá, gente? Um membro. E fazer a continha aqui só. 195 de superchats, tá, gente? Qualquer ajuda é importante para a gente debater mídia, para a gente pressionar o governo para que não dê espaço só para a questão da Globo. A gente precisa ocupar esse espaço, tá, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!